Se você está aí agora tentando fazer uma música, a sua música, nesse vídeo eu vou te contar a história de uma técnica e ainda te mostrar alguns exemplos práticos para você entender qual que é a estrutura dessa técnica, que por sinal já é utilizada há décadas. Eu estou falando do mashup. Pode até parecer coisa de DJ, mas acredite, muita banda famosa de tudo quanto é gênero já utilizou essa técnica em algum momento. Só que utilizar essa técnica exige um certo cuidado. Mashup é uma técnica popular na música, motivada principalmente pelo surgimento da internet, como uma forma criativa de combinar diferentes estilos musicais e criar algo novo e emocionante, permitindo que artistas e entusiastas expressem a sua criatividade e principalmente a sua paixão pela música. Então vamos ver como é que você pode utilizar o mashup quando você for produzir uma música, depois da vinheta. Uma das primeiras formas de mashup conhecidas na história é o bastard pop e o bootleg. Esses gêneros musicais ganharam maior destaque ali por volta do início dos anos 2000. Esses termos foram escolhidos para descrever esse gênero musical específico de mashup por conta dessa sua natureza não autorizada e muitas vezes até ilegal. Bastard pop consistem na sobreposição de elementos de uma música popular com os elementos de outra música, criando assim uma nova música. A palavra bastard, ou bastardo em português, é usada aqui de maneira figurativa para indicar que essa música é uma espécie de filho ilegítimo ou uma criação não autorizada, já que os produtores estavam mesclando elementos de músicas num primeiro momento sem obter a devida permissão dos detentores dos direitos autorais originais. Essas criações muitas vezes não tinham a aprovação dos artistas ou gravadoras envolvidas, o que as tornava bastardas, no sentido de não terem sido concebidas de acordo com os procedimentos legais típicos da indústria da música. No entanto, esse gênero ganhou popularidade no cenário musical underground devido à sua criatividade e inovação, e provavelmente por esse gostinho de ser produzido de maneira ilegal, meio errado. Um dos primeiros exemplos notáveis desse gênero foi o álbum A Stroke of Genius, lançado em 2001 pelo produtor freelancer Hellraiser, que combinou a música Genie in a Bottle, da Christina Aguilera, com o Hard Explain dos The Strokes. Já o termo bootleg se origina da prática de contrabando de itens ilícitos escondidos nas pernas de botas de cano alto, em especial o contrabando de álcool durante a era da lei seca nos Estados Unidos. O termo é utilizado para designar gravações ilegais, comercializado de forma não oficial por um terceiro sem o conhecimento dos titulares dos direitos autorais. A prática de liberar performances não autorizados havia sido estabelecida antes do século XX, mas alcançou nova popularidade com Great White Wonder, de Bob Dylan, uma compilação de gravações de estúdio e demos lançadas em 1969, fabricadas em prensagens de baixa propriedade. Ou seja, pensa só, naquela época gravar um álbum era muito mais complexo, muito mais difícil de fazer. Aí você tem uma gravadora lá, teve um cara tipo Bob Dylan que gravou um monte de faixa, um monte de música, e dessas faixas todas o cara utilizou, sei lá, 10, e ficou lá umas 5, 6 que ele não quis utilizar. Os caras da gravadora tinham o costume de pegar isso daí, prensar um álbum informal, às vezes até sem o próprio artista saber, e lançar isso de uma forma assim meio underground para ver o que acontecia. Se esse álbum desse certo e explodisse aquelas vendas, aí eles oficializavam aquilo e faziam um contrato lá com o artista. Isso eram os álbuns nesse formato bootleg, que tem muito a ver com o mashup pelo fato de estar sendo produzido, distribuído e até comercializado sem a autorização do artista. Se você curte assistir conteúdos como esse, por favor, siga o nosso canal e deixa um like aqui no vídeo,
porque a sua participação é fundamental para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse, que são feitos com muito carinho para você. Valeu! A ideia de remixar ou misturar elementos musicais de diferentes músicas existe há décadas. DJs e produtores musicais costumam criar remixes e versões estendidas de faixas desde o surgimento da música eletrônica e do hip hop. E essas práticas influenciaram o desenvolvimento dos mashups. Embora o termo mashup possa ser considerado relativamente novo, a prática de combinar músicas para criar algo novo é uma prática assim bem antiga da indústria da música. Eis aqui alguns mashups bem conhecidos. Inevitavelmente, o mashup pode ser visto como uma música cover, mas isso não quer dizer que você não possa mexer no arranjo dessa música, ou dessas músicas que você for utilizar, que aliás é uma prática que eu recomendo que você faça, porque assim você vai conseguir imprimir a sua personalidade nessa música que você está produzindo, você vai conseguir imprimir a sua arte, e dependendo da qualidade dessa versão que você está produzindo, a qualidade do seu mashup, os autores das músicas que você for utilizar podem vir até a autorizar a utilização desse mashup, exatamente por conta desse novo arranjo que você fez, fazendo com que você possa comercializar esse mashup. Aqui no canal tem um vídeo onde a gente fala a respeito de você sair tocando música cover. É um complemento bem interessante desse vídeo que você está assistindo. É um vídeo sobre como fazer uma música cover. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá. Agora vamos a algumas informações interessantes a respeito do mashup. Técnica. Os mashups combinam partes de duas ou mais músicas diferentes, como vocais, instrumentais, samples e batidas para criar uma nova música. Os mashups podem ser criados por DJs, produtores musicais ou entusiastas da música que possuam alguma habilidade em edição de áudio. Programas. Vários programas de edição de áudio são capazes de produzir mashups. Alguns dos populares incluem o Ableton Live, o Virtual DJ, o Traktor, o Serato DJ e o Audacity, que por sinal é uma DAW gratuita. Esses programas oferecem recursos de corte, colagem, ajuste de tempo, equalização e vários outros efeitos para te ajudar na hora que você for criar o seu mashup. Artistas famosos. Alguns artistas famosos são conhecidos por criar mashups, incluindo Girl Talk, DJ Everton, DJ Lobster Dust e o DJ Danger Mouse. Muitos DJs e produtores usam os mashups em suas apresentações ao vivo no intuito de criar uma ambientação empolgante, uma espécie de uma introdução num set, num show ao vivo. Cenas musicais. Mashups são populares em várias cenas musicais, incluindo hip hop, música eletrônica e no pop. Eles são frequentemente usados em remixes de músicas, mixagens
mixagens de DJs e apresentações ao vivo. Popularidade na internet. Os mashups ganharam popularidade na era da internet, com muitos sites dedicados à divulgação desse tipo de música. Plataformas como YouTube e SoundCloud têm uma abundância de mashups criados e compartilhados por artistas independentes. Copyright e direitos autorais. A criação de mashups pode levar a questões de direitos autorais, uma vez que envolve o uso de elementos musicais protegidos por lei. Alguns mashups são criados e compartilhados na internet sem fins lucrativos, enquanto outros são vendidos comercialmente após obter permissões e pagar royalties. E por falar em direitos autorais, aqui vão algumas dicas extras. Uso não autorizado. Se você cria um mashup usando músicas protegidas por direitos autorais sem obter permissão dos detentores dos direitos autorais dessa música, você vai estar violando os direitos autorais dessa música. Isso inclui usar elementos musicais como vocais, instrumentos ou samples de músicas sem a devida autorização. Permissões e licenças. Em alguns casos, é possível obter permissão dos detentores dos direitos autorais para criar um mashup. Isso geralmente envolve a obtenção de licenças de uso ou pagamentos de royalties. No entanto, esse processo pode ser complicado e caro. Uso justo. Em certos países, existe o conceito de uso justo, ou fair use, que pode permitir o uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais para fins de paródia, crítica, comentários ou outros usos específicos. No entanto, o uso justo é uma defesa legal complexa e depende muito da jurisdição e do contexto. Uso não comercial e compartilhamento online. Alguns mashups são criados sem fins lucrativos e compartilhados gratuitamente na internet. Mesmo nesses casos, os detentores dos direitos autorais podem solicitar a remoção do conteúdo se considerarem que houve violação dos direitos autorais. Uso comercial. Se você planeja vender ou lucrar de alguma forma com um mashup, as questões de direitos autorais se tornam ainda mais complicado e pode ser necessário a obtenção de licenças apropriadas. Em resumo, é importante você estar ciente da utilização dos direitos autorais dessa música que você for utilizar, de modo a obter a autorização dos respectivos detentores dos direitos dessa música que você for utilizar. Agora, se você pretende produzir mashups para uso pessoal ou para estar compartilhando na internet, o ideal é que você faça sem fins lucrativos, lembrando de colocar os devidos créditos para os autores das músicas que você for utilizar. Se você realmente tiver afim de sair produzindo mashups, é bom você também dar uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal, onde a gente fala a respeito do código ISRC, que tem a ver com o registro fonográfico dessa música que você está produzindo e também dessas músicas que você for utilizar. É legal você entender como é que isso funciona, onde é que você tem que buscar esses direitos autorais dessas músicas que você for utilizar, para evitar algum tipo de problema. Então depois vai lá e dá uma olhada nesse vídeo, porque tem umas informações bem interessantes lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, mas e na prática? O que você tem que fazer quando você for produzir um mashup? Escolha músicas compatíveis. A primeira etapa é escolher músicas que tenham elementos que funcionem bem juntos, como o tom, o ritmo e a harmonia dessa música. É importante que essas músicas tenham algo em comum para facilitar a combinação delas. Determine o tom e a batida. É fundamental que todas as músicas que você for escolher para esse mashup estejam na mesma chave tonal ou em chaves tonais compatíveis, tenham o mesmo tom, ou que pelo menos tenham tons compatíveis. Além disso, é importante que elas tenham uma batida semelhante ou que possam ser ajustadas para se alinharem. Identifique partes destacadas. Ouça as músicas cuidadosamente e identifique partes que podem se destacar, como os vocais de uma música e o instrumental de outra. Essas partes destacadas são candidatas a serem combinadas. Pode não parecer, mas mesmo músicas completamente diferentes, de gêneros diferentes, às vezes possuem alguns elementos em comum. Se você olhar atentamente, você pode encontrar uma progressão de acorde igual, uma letra parecida ou até mesmo algumas texturas, alguns sons. E são nessas partes em comum que tem grande potencial para você começar a construir o seu mashup. Experimente diferentes combinações. Comece experimentando diferentes maneiras de combinar as partes destacadas das músicas. Você pode misturar e combinar os vocais de uma música com o instrumento de outra, criar transições suaves e sobreposições interessantes. Edite e ajuste. Use softwares de edição de áudio para te ajudar a ajustar o tempo, o tom e a mixagem dessas músicas. Isso é essencial para garantir que as transições entre as músicas sejam suaves e que tudo se encaixe perfeitamente. Aqui entra a etapa de mixar essa música também. Com certeza é na mixagem dessa música que você vai conseguir fazer com que esses elementos se encaixem. Crie uma estrutura. Pense na estrutura do seu mashup.
Você pode optar por uma introdução, desenvolvimento e conclusão semelhante a uma música tradicional, ou simplesmente criar uma sequência contínua de elementos das músicas originais. Seja criativo. Um bom mashup muitas vezes envolve elementos surpreendentes e inesperados. Experimente adicionar novos elementos, como efeitos sonoros ou pequenos trechos de outras músicas, e assim tornar o seu mashup único. Aí entra aquele lance que eu falei agora há pouco, de você não ficar simplesmente copiando essas músicas que você for utilizar, mas sim criar um novo arranjo. Dessa forma, esse mashup que você está produzindo vai ter muito mais personalidade, o que pode vir a agradar os detentores dos direitos autorais dessa música que você está utilizando. Porque o lance de você colocar um arranjo novo demonstra que você teve um trabalho ali. Isso vai fazer com que a sua música tenha muito mais valor. Pratique e refine. Fazer um mashup é uma habilidade que melhora com a prática. Experimente diferentes combinações e refine o seu mashup, até que você esteja satisfeito com o resultado final. Compartilhe a sua criação. Depois de ter criado o seu mashup, compartilhe com amigos e em plataformas de compartilhamento de música para que outras pessoas possam apreciar a sua criação. Lembre-se que a criação de um mashup exige muita paciência e, com certeza, criatividade. À medida que você for ganhando experiência, entendendo dos estilos que você se identifica mais, do programa que você utiliza, inevitavelmente você vai se tornar melhor na hora de combinar músicas diferentes, principalmente de forma única e atraente. Como diria Pablo Picasso, criar é recombinar. A verdade é que, de uma forma ou de outra, se você olhar todas as músicas bem atentamente, você vai reparar que, de uma forma ou de outra, a gente está sempre reutilizando alguma coisa, algo que já foi criado por alguém. Uma frase, uma melodia, alguma textura, algum som. A verdade é que não existe criação 100% do zero, né? A criatividade está em como que você vai recombinar esses elementos todos que já estão por aí, que já estão sendo utilizados de forma única, que só a sua música vai ter. Mashup, com certeza, é uma maneira muito criativa de combinar diferentes estilos musicais e criar algo novo e emocionante. Eles continuam sendo uma parte importante da cultura musical contemporânea, permitindo que artistas e entusiastas da música experimentem e expressem a sua paixão pela música. E lembre-se de que a chave para um bom mashup é garantir que essas músicas que você for utilizar se encaixem bem, juntas, tanto em termos de som, como também de sentimento. Boa sorte no seu mashup. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.